Filho, filha, pare por um momento. Não é por acaso que você está aqui agora. Ouça com atenção, pois esta mensagem carrega uma revelação divina sobre a sua casa. Há uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento. Eu vejo as vozes da discórdia tentando invadir o seu lar. Eu vejo os ataques da inveja tentando desestabilizar aquilo que você levou anos para construir com amor e esforço. Mas os anjos do Senhor estão em movimento, cercando sua casa e erguendo uma muralha invisível. O inimigo está desesperado, mas hoje ele será colocado em retirada. Você precisa ouvir esta mensagem até o final, porque o que estou prestes a revelar vai transformar o ambiente da sua casa. Não saia daqui. A cura que você tanto ora, a paz que você busca, o milagre que você já não sabia mais se chegaria, tudo está prestes a se manifestar. Se não for pedir demais, eu quero te fazer um pedido. Se você tem fé e confia na minha palavra, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e permaneça até o final. É neste lugar que a transformação começa, não apenas para você, mas para toda a sua família. Agora escute com o coração aberto. Há dias em que você olha ao seu redor e se pergunta: o que aconteceu com a minha casa? Onde foi que tudo começou a desmoronar? Os sorrisos se tornaram raros. As conversas se transformaram em discussões. Seus filhos, aqueles que um dia você viu como bênção em seus braços, parecem distantes, rebeldes, incompreensíveis. Seu coração pesa quando vê o afastamento entre vocês e, em silêncio, você ora por mudanças. Ora para que aquela alegria, aquela união que parecia tão natural, volte a reinar. Eu te digo, essa oração não foi em vão. Eu ouvi o seu clamor. Quantas vezes você se levantou no meio da madrugada, olhou para o teto e pediu por uma resposta? Quantas vezes você se sentiu cercado por problemas e sem força alguma para se levantar? É como se tudo estivesse fora do seu controle. A doença que chegou de repente, o desemprego que bateu à porta, as intrigas que nasceram do nada, causando confusão entre aqueles que você mais ama. Mas saiba disto, eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas. E hoje, com autoridade, eu te digo, a paz voltará à sua casa. Filho, eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo as lágrimas que você segura para que ninguém perceba. Eu vejo o medo que você tem de perder aqueles que são mais importantes para você. E eu estou dizendo, não temas. Minha mão poderosa está agindo sobre a sua casa. Cada palavra de calúnia que foi lançada contra você e sua família será desfeita. Cada plano do inimigo para causar destruição será frustrado. Hoje, os céus estão em movimento. Os anjos estão sendo enviados à sua residência. Eles estão cercando o seu lar, criando uma barreira que o adversário não poderá ultrapassar. Acredite no que te digo. Há uma proteção divina sendo erguida ao redor de você. Você pensa que está sozinho nesta batalha, mas jamais esteve. Eu sou o Senhor, o seu refúgio, a sua fortaleza, aquele que nunca te abandonou. Hoje estou restaurando o que foi quebrado. Estou curando as feridas invisíveis que ninguém percebe, mas que você carrega no coração. Aquela enfermidade que parecia impossível de ser curada está sendo tocada pela minha mão. Aquela porta de emprego que parecia fechada, trancada há anos, será aberta diante de seus olhos. Aquele filho, aquela filha que se distanciou, está voltando. Porque eu sou o Deus que faz o impossível acontecer. E quando eu digo que vou agir, não há quem possa impedir. Se você sente no coração que esta mensagem é para você, eu te convido a escrever nos comentários: Deus, eu recebo esta palavra. Seja ativo nesta fé, porque há poder nas declarações. Você não está ouvindo isso por acaso.
Esta palavra foi enviada diretamente para você, para a sua casa, para a sua família. Há livramentos acontecendo neste momento, há curas sendo liberadas, há milagres sendo preparados. Fique firme, não desista. Eu sou o seu Deus e jamais falharei contigo. Enquanto você escuta isso, eu quero que você olhe ao seu redor. Pode parecer que nada mudou, mas espiritualmente as coisas já começaram a se mover. O inimigo não suporta a verdade e já está batendo em retirada. Sabe por quê? Porque você decidiu ouvir a minha voz. Porque você escolheu confiar em mim. E quando você confia, o impossível acontece. Lembra daqueles dias em que você não conseguia mais orar? Quando as palavras pareciam fugir da sua boca, mas mesmo assim você murmurava: Senhor, me ajuda. Eu ouvi aquelas orações. Eu estava ali ao seu lado. Cada pedido, cada suspiro de dor foi levado até mim. E hoje estou respondendo. Estou limpando o ambiente da sua casa. A escuridão que tentava se instalar será dissipada pela minha luz. O que antes era ruído e confusão será transformado em harmonia e paz. Você se lembra da promessa que fiz sobre a sua família? Pois hoje eu venho te lembrar, a promessa ainda está de pé. Minha palavra não volta vazia. O inimigo pode até tentar retardar o cumprimento, mas ele não pode cancelar aquilo que eu determinei. Não abra mão da sua fé. Não permita que o medo tome conta do seu coração. Eu estou aqui, cuidando de tudo. Não há situação que esteja fora do meu alcance. Filho, filha, ouça isto. Eu sou o Deus das restituições. Aquilo que foi roubado será devolvido em dobro. Aquilo que foi perdido será restaurado. Eu vejo as mãos da inveja tentando tocar o que é seu, mas hoje essas mãos são paralisadas. Nenhuma arma forjada contra a sua casa prosperará. Nenhuma palavra de maldição ficará de pé. Eu sou o Deus que abençoa e ninguém pode revogar a minha bênção. Não saia deste vídeo, não se distraia. Há mais que preciso te revelar e é algo poderoso. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem urgente. Permaneça comigo até o final, porque o que vou liberar sobre a sua vida vai te surpreender. Você orou por respostas e hoje elas estão chegando. O céu está se movendo ao seu favor. Eu estou trazendo livramento, cura e paz para o seu lar. Fique firme, porque o melhor ainda está por vir. Os ataques foram intensos, eu sei. Você notou a discórdia surgindo do nada. Palavras amargas começaram a ser lançadas como flechas dentro da sua própria casa, onde deveria reinar a paz. As vozes se elevaram, os olhares endureceram e uma frieza começou a invadir os corações. Não foi por acaso. O inimigo não suporta ver a unidade da família. Ele sabe que quando a família está unida, há um poder inquebrável. Por isso ele tenta dividir, trazer mal-entendidos, semear inveja entre parentes, plantar ressentimento entre irmãos. Mas escute, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127:1. Hoje, o Senhor está guardando a sua casa, está erguendo um muro de proteção que nenhuma força maligna poderá ultrapassar. As enfermidades que chegaram sorrateiramente e fizeram morada, as portas que pareciam se fechar uma atrás da outra, os sussurros de intrigas e calúnias que você ouviu sobre a sua família. Tudo isso é obra de uma guerra invisível que quer destruir o que você mais ama. Mas você serve a um Deus que luta por você. Não é o seu esforço que vai mudar o cenário, mas a intervenção do Todo-Poderoso. Neste momento, as correntes espirituais estão sendo quebradas. Aquilo que parecia travado está começando a se mover. A paz que o inimigo tentou roubar está voltando para dentro da sua casa. Eu sei que você tem orado em silêncio. Eu vejo o quanto você se cala para evitar mais conflitos. Você engole a dor e, de madrugada, olha para o céu,
tentando entender onde foi que tudo começou a sair do controle. Você sente saudades dos dias em que a casa era um lugar seguro, onde as conversas eram leves e o amor era visível. Mas Deus está dizendo agora: eu estou restaurando o equilíbrio. Estou devolvendo ao seu lar aquilo que foi roubado. Estou colocando em ordem o que estava fora do lugar. As palavras de maldição, as previsões negativas, aquelas frases que tentaram determinar o fim do seu casamento, a ruína dos seus filhos ou o fracasso da sua família serão apagadas agora. Nenhuma palavra lançada pelo inimigo tem mais poder do que a palavra de Deus. Quando ele decide abençoar, ninguém pode impedir. O que foi destruído será reconstruído com mais força. Há um livramento sendo liberado sobre a sua casa neste momento. Situações que pareciam insustentáveis estão sendo revertidas. Aquela pessoa que insistia em perseguir a sua família, que tentava desestabilizar a sua paz, será confundida. Deus está frustrando os planos do adversário, porque quando ele decide entrar em um lugar, todo o mal é obrigado a sair. O Senhor está enviando cura para aquele diagnóstico que trouxe preocupação. Ele está trazendo reconciliação para aquele relacionamento que parecia perdido. Está liberando sabedoria para lidar com os filhos que têm caminhado por caminhos difíceis, para que voltem para casa com o coração transformado. Neste momento, se você crê que Deus está agindo na sua casa, escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Não tenha medo de declarar a sua fé, porque as palavras têm poder. Ao fazer isso, você estará concordando com aquilo que Deus está realizando agora mesmo. O inimigo foge diante daqueles que creem na palavra de Deus. Aquele clima pesado que tomou conta da sua casa, os dias em que você sentia o ambiente carregado, como se uma nuvem pairasse sobre tudo, vão ficar para trás. Há um vento de renovo soprando dentro da sua família. Esse vento está trazendo restauração, está limpando cada canto onde o inimigo tentou se esconder. Os gritos serão substituídos por risos. A amargura será trocada por perdão. A tristeza será transformada em celebração. E aquele filho, aquela filha que se afastou, que tomou decisões que feriram o seu coração, está nas mãos de Deus agora. Você não precisa perder o sono, nem carregar o peso dessa preocupação. Entregue-os ao Senhor. Ele é o Deus que traz os corações de volta, que acalma os impulsos rebeldes e coloca um novo espírito dentro daqueles que estão desviados. Você verá, em breve, o retorno deles, não como estavam antes, mas transformados, renovados, com lágrimas de arrependimento e um desejo ardente de recomeçar. Eu sei que você já ouviu muita coisa negativa, palavras que tentaram te fazer desistir. Gente que olhou para você e disse que não tinha mais jeito, que a situação estava perdida. Mas essas vozes mentiram. Elas não conhecem o Deus que você serve. Ele é especialista em trazer vida onde só havia morte. Ele cria caminhos onde não existe nenhum. E agora, ele está criando um novo caminho para a sua família. As correntes invisíveis que prendiam o seu lar, aquelas que te faziam sentir como se algo bloqueasse as bênçãos, estão sendo quebradas. Cada tentativa do inimigo de lançar confusão está sendo desfeita. Cada praga disfarçada de inveja, de palavras venenosas, de falsas amizades, está sendo arrancada pela raiz. Nada poderá tocar o que é seu, porque existe uma marca divina sobre a sua casa. Você é protegido. Sua família está guardada. Ouça bem. Há milagres acontecendo enquanto você ouve esta mensagem. Talvez você não sinta nada agora. Talvez pareça que tudo continua igual. Mas, espiritualmente, o cenário está mudando. O céu está se movendo em resposta às suas orações. A mão de Deus está tocando a sua família de maneira sobrenatural. Cada oração que você fez, cada pedido que você apresentou diante dele,
está sendo respondido. Não da maneira como você pensou, mas de uma forma muito maior e mais poderosa. Quando você olhar ao seu redor, verá os sinais, pequenas mudanças que trarão grandes transformações. Um pedido de perdão inesperado, uma conversa leve que parecia impossível, um diagnóstico revertido, uma porta que se abre sem explicação. Isso não é coincidência, isso é a mão de Deus agindo, e eu quero que você faça algo agora. Respire fundo. Sinta a paz começando a tomar lugar dentro de você. Essa paz é o sinal de que Deus está no controle. Não importa o que os olhos naturais veem. Confie no que os olhos espirituais estão enxergando. Uma muralha de anjos ao redor da sua casa, impedindo o mal de entrar. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Declare agora mesmo: eu creio no plano de Deus para a minha casa. Diga isso com fé. O inimigo precisa ouvir a sua confiança. Cada vez que você declara, você está fortalecendo o que Deus está fazendo. O Senhor está no meio da sua casa. Ele está varrendo a poeira acumulada pelas mágoas, pelas palavras duras, pelas portas fechadas. Ele está trazendo um recomeço. E quando ele traz um recomeço, tudo se torna mais forte, mais firme, mais bonito. O que você carrega em silêncio, aquilo que ninguém mais vê ou entende, é conhecido nos mínimos detalhes pelo Senhor. Ele sabe dos dias em que você se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Ele ouviu o seu clamor mudo, aquele grito sufocado de socorro que você não ousou verbalizar. E é por isso que você está aqui agora. Porque Deus quer que você saiba, Ele não esqueceu das promessas feitas à sua família, mesmo quando tudo parecia perdido, quando o caos se instalou e a paz se dissipou, Ele permaneceu fiel. Preste atenção, há um tempo determinado para todas as coisas. Aquela tempestade que assolou a sua casa não é eterna. As nuvens escuras estão começando a se dissipar, e a luz está atravessando cada brecha. Eu sei que o desgaste foi grande. Você lutou para manter as coisas em pé, mesmo sem forças. Você sorriu para esconder as dores, engoliu as palavras para evitar confrontos e se isolou quando percebeu que suas tentativas de consertar a situação pareciam inúteis. Mas hoje, escute com fé. Não é mais você quem está lutando. O Deus que tem poder para ordenar ao vento e ao mar que se acalmem está tomando a frente dessa batalha. E onde ele entra, o caos não tem vez. Quantas vezes você se perguntou: por que minha família? Por que tudo isso está acontecendo aqui, debaixo do meu teto? A resposta está naquilo que o inimigo mais teme: a unidade. Uma família em paz, unida em amor e oração, é como uma fortaleza impenetrável. É um testemunho vivo do poder de Deus. Por isso, ele tentou atingir o coração da sua casa. Tentou enfraquecer os laços, arrancar a confiança e apagar o amor. Mas o que ele não sabe é que aquilo que é entregue nas mãos do Senhor não pode ser destruído. A sua família está nas mãos dele e a restauração já começou. Agora, preste muita atenção. Existem portas espirituais que você precisa fechar. Portas que, talvez sem perceber, foram abertas através de ressentimentos guardados, de palavras pesadas, lançadas nos momentos de raiva ou de alianças erradas feitas fora da direção de Deus. Hoje, Ele está te dando a chave para fechar essas portas. Através do perdão, da renúncia e da fé, você vai ver o ambiente do seu lar se transformar completamente. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Convide Deus para habitar no meio da sua família. Deixe que Ele traga de volta a alegria que foi roubada. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir quem estará no comando do seu presente e do seu futuro. Entregue ao Senhor cada detalhe da sua casa. Os filhos que estão tomando decisões erradas, o cônjuge que se distanciou emocionalmente, as preocupações financeiras que têm tirado o seu sono. Deus está no controle.
E o que parece um ponto final para você é apenas o início de um novo capítulo escrito pelas mãos dele. Agora, eu quero que você declare com toda a fé que há no seu coração: eu creio na intervenção de Deus na minha casa. Escreva isso, confesse isso e deixe o inimigo saber que você escolheu confiar no Deus que nunca falha. Cada vez que você faz essa declaração, você está selando a vitória sobre o seu lar. Aqueles momentos em que você olhou para a mesa vazia, ouviu pessoas sentadas ao redor dela, sem sequer trocarem palavras, estão sendo transformados. O Senhor está restaurando os laços. Ele está aquecendo os corações frios. O silêncio desconfortável será substituído por palavras de reconciliação, pelo som das gargalhadas e pela comunhão que só o amor verdadeiro pode proporcionar. E preste muita atenção nisto. Não se preocupe com o tempo. Às vezes, você olha para as circunstâncias e pensa que nada está mudando. Mas o processo de Deus é silencioso e profundo. Ele está trabalhando na raiz dos problemas, removendo tudo aquilo que precisa ser arrancado para que a árvore volte a dar frutos. A transformação pode não ser visível imediatamente, mas ela está acontecendo. Não desanime. Permaneça firme. Há um poder tremendo liberado sobre o seu lar quando você decide confiar no agir do Senhor. Cada oração que você fez, cada lágrima que caiu em segredo, foram sementes plantadas no terreno da fé. E hoje, elas estão começando a brotar. Você vai colher frutos de paz, de cura, de união e de alegria. O Senhor está honrando o seu posicionamento. Ele viu cada gesto seu, cada sacrifício silencioso para manter a família unida. Você pensou que ninguém notava, que ninguém valorizava os seus esforços, mas Deus viu, e Ele está recompensando a sua fidelidade. O livramento que você tanto pediu está chegando. Aquilo que parecia um ciclo interminável de problemas e discussões está sendo quebrado. Há uma nova atmosfera se instalando na sua casa agora. Uma atmosfera de paz e de vitória. Quando você sentir o peso das circunstâncias, quando o inimigo tentar sussurrar que nada está acontecendo, lembre-se disto. A palavra de Deus nunca falha. Quando Ele promete que vai agir, Ele age. Nada pode deter a mão dele. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Eu quero que você tome posse dessa promessa. Não como uma simples frase, mas como uma verdade que se estabelece sobre a sua casa. Confie no que Deus está fazendo. Mesmo quando você não entender, mesmo quando parecer que o silêncio dele é uma ausência, lembre-se de que ele está trabalhando. Ele está no controle de cada detalhe. O ambiente que antes era marcado por gritos e acusações será transformado. Os corações endurecidos serão quebrantados. O perdão será liberado. A unidade que o inimigo tentou destruir será restaurada de maneira sobrenatural. Onde havia trevas, a luz do Senhor vai brilhar. Onde havia medo, a fé vai reinar. Onde havia doença, a cura será celebrada. E você será testemunha viva do que Deus é capaz de fazer. Sua casa será um exemplo de fé. Um lugar onde as pessoas entrarão e sentirão a paz que excede todo entendimento. Você não vai apenas contar sobre os milagres, você vai viver cada um deles. Escreva nos comentários agora mesmo: eu confio no agir de Deus. Não por emoção, mas por convicção. Declare com fé, porque o Senhor está agindo na sua casa neste momento. Acredite, entregue tudo nas mãos dele e veja o que ele fará. O cenário que você vê hoje não é o seu destino final. Essa confusão, essas portas fechadas, essa ausência de paz não tem o poder de definir a sua família.
cada tentativa do inimigo de criar abismos entre vocês está sendo frustrada agora. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus te livrou do que você nem chegou a perceber? Quantos conflitos não foram mais graves porque o Senhor interveio no momento certo? Quantos ataques foram desarmados enquanto você dormia sem que soubesse o que estava acontecendo? Deus está guardando a sua casa em silêncio e a muralha invisível que Ele constrói ao seu redor é intransponível. Eu sei que há dias em que você pensa em desistir, em soltar tudo, porque o peso parece ser demais para suportar. O cansaço emocional, as frustrações acumuladas, a falta de respostas imediatas fazem você se perguntar: será que vale a pena continuar lutando? Escute isto com toda a atenção. O que Deus começou na sua casa, Ele vai terminar. As promessas que Ele fez à sua família não foram esquecidas, e no tempo certo, você verá cada uma delas se cumprir. Não abra mão da sua fé. Mesmo quando tudo parecer contrário, permaneça firme, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E há mais. Quando foi a última vez que você se sentou, olhou nos olhos daqueles que estão ao seu redor e simplesmente agradeceu por eles? O inimigo tem trabalhado em pequenas coisas, distrações que afastam, palavras ásperas que ferem, problemas financeiros que criam barreiras invisíveis, amizades erradas que trazem influências negativas. Mas Deus está chamando você para um despertar espiritual. É hora de lutar pela sua casa com as armas certas. As suas orações têm poder. A sua fé tem impacto. Quando você se coloca diante do Senhor e intercede pela sua família, algo se move no mundo espiritual. Porque as armas com que lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Enquanto você escuta esta mensagem, há uma presença se instalando dentro do seu lar. Sabe aquele lugar onde você se sentava e se sentia desanimado? Esse mesmo lugar está sendo consagrado agora. Aquele cômodo onde só havia discussão será tomado por um silêncio de paz. Aquela cadeira vazia que simbolizava um filho ou cônjuge distante será ocupada novamente. Deus está trazendo aqueles que se perderam no caminho de volta para casa, não apenas fisicamente, mas com o coração transformado. Eu sei que você já tentou muitas vezes, com suas próprias forças, resolver esses problemas. Tentou ser o pacificador, o conselheiro, o provedor, e muitas vezes se sentiu sozinho. Mas você precisa entender algo. Essa luta não é apenas sua. O que você não pode fazer, Deus pode. Quando você entrega o controle a Ele, a transformação começa a acontecer. Não se engane, o inimigo usará qualquer brecha para tentar enfraquecer a sua casa. Uma palavra mal colocada, um gesto mal interpretado, uma ofensa guardada no coração. Mas hoje, o Senhor está te chamando para fechar essas brechas. Perdoe. Liberte-se das mágoas. Não permita que ressentimentos antigos tenham poder sobre o seu presente. O perdão não é um favor que você faz aos outros. É uma chave que você usa para libertar a si mesmo e restaurar o ambiente da sua casa. Eu quero que você declare com fé agora: a minha casa pertence ao Senhor. Escreva isso, declare isso em voz alta e deixe que essa verdade se estabeleça na sua vida. O inimigo precisa saber que ele perdeu. A sua casa está sob a autoridade de Deus. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma obra de inveja, nenhuma tentativa de destruição terá êxito. As feridas invisíveis que ainda sangram serão curadas. Aquela situação que parecia sem solução será resolvida de maneira sobrenatural. Talvez você esteja se perguntando como tudo isso vai acontecer, porque aos seus olhos parece impossível. Mas lembre-se, para Deus não há impossíveis. Ele é especialista em transformar o caos em ordem, as lágrimas em testemunho e a derrota em vitória. Você pode sentir agora, a paz está voltando. Não é uma paz passageira ou superficial.
É a paz que só Deus pode dar, uma paz que excede todo entendimento. As vozes de acusação que ecoavam dentro da sua mente estão sendo silenciadas. As portas que estavam fechadas estão começando a se abrir. O Senhor está colocando em ordem cada detalhe que parecia fora do lugar. Ele está agindo nos corações endurecidos. Está tocando nas áreas mais difíceis, onde ninguém mais poderia alcançar. E preste atenção. Deus não vai apenas restaurar o que foi quebrado. Ele vai construir algo ainda mais firme. A sua família não será apenas restaurada, mas será um testemunho vivo do que Ele pode fazer. As pessoas olharão para a sua casa e verão a diferença. Elas verão que há algo especial ali. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Agora, firme os seus pés na fé. Não permita que o desânimo ou a dúvida tenham mais espaço. O Senhor está no controle. A transformação já começou. E mesmo que você não veja, creia. Algo extraordinário está acontecendo no invisível. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Naqueles dias em que você olhou ao redor da sua casa e não viu esperança, Ele estava lá, ouvindo cada pensamento que você não teve coragem de verbalizar. Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro, tentando esconder as preocupações de todos ao seu redor? Tentando ser forte, enquanto sentia que por dentro estava desmoronando? Mas escute com atenção. Deus nunca pediu que você carregasse esse fardo sozinho. Ele viu os seus esforços e o peso que você tentou suportar por tanto tempo. Hoje, Ele está dizendo que o controle não é mais seu, é dele. Eu sei que você tem carregado o medo de perder aqueles que são mais importantes para você. O medo de que uma palavra não dita ou um gesto mal interpretado possa afastar de vez alguém que você ama. O medo de que os problemas financeiros, os conflitos diários ou até mesmo as doenças tomem proporções que você não consiga conter. Mas aqui está a verdade. O Deus que cuida dos detalhes do universo está cuidando dos detalhes da sua família também. Ele conhece cada nome, cada história e cada situação que está sendo enfrentada. Não existe um só momento em que Ele tenha se afastado de você ou deixado de olhar por aqueles que você tanto ora e protege. Neste exato instante, o Senhor está trazendo cura para os relacionamentos quebrados dentro do seu lar. Talvez seja entre irmãos que há anos guardam ressentimentos. Talvez seja entre pais e filhos que se afastaram por diferenças que nunca foram resolvidas. Ou quem sabe seja o casamento que, embora ainda exista sob o mesmo teto há muito tempo, perdeu o calor do amor verdadeiro. A restauração começa agora. O Espírito Santo está trabalhando nos corações endurecidos, está substituindo a mágoa pelo perdão, o orgulho pelo arrependimento e o distanciamento pela reconciliação. O que parecia irreparável está sendo reconstruído pelas mãos do Senhor. Quantas vezes você acreditou que já tinha feito tudo o que podia? Você orou, você chorou em silêncio, você buscou ajuda, mas o cenário permaneceu o mesmo. É nesse ponto de exaustão que Deus entra, porque onde as suas forças terminam, é onde o poder dele começa. Você não precisa ter todas as respostas, nem carregar sozinho a responsabilidade de consertar tudo. A sua parte é confiar e entregar. Quando você se posiciona em fé, os céus se movem. Acredite, as suas orações não caem no vazio. Elas estão sendo ouvidas e respondidas, mesmo que você não veja agora. E talvez você ainda duvide, porque os sinais são tão pequenos que parecem insignificantes. Mas não despreze os pequenos começos. Aquela conversa que foi um pouco mais leve hoje. Aquele abraço tímido que antes não acontecia, aquela mensagem que veio de alguém que estava distante, são esses sinais que anunciam que o processo já começou. Deus está agindo e ninguém poderá impedir. Agora, olhe para dentro da sua casa com outros olhos.
Talvez você enxergue apenas problemas, cansaço e uma rotina que parece nunca mudar. Mas Deus quer que você veja algo maior. Ele está usando cada detalhe, até mesmo as dificuldades, para ensinar algo valioso à sua família. Ele está moldando corações, fortalecendo laços e preparando um testemunho que impactará muitas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Esse é o segredo. Mesmo as adversidades estão sendo usadas por Deus como parte do seu plano perfeito para a sua família. E não se esqueça, os inimigos invisíveis do seu lar estão sendo desarmados neste momento. A inveja que tentava roubar a paz, as influências externas que tentavam trazer confusão, as palavras lançadas com intenção de ferir, tudo está sendo quebrado. Não há força maligna que resista ao poder de Deus agindo dentro da sua casa. A muralha que Ele ergueu ao redor de vocês é inquebrável. Existe uma verdade que você precisa entender. Quando Deus coloca as mãos sobre algo, o resultado é sempre extraordinário. Ele está tocando naquilo que parecia intocável, resolvendo o que parecia impossível. Sabe aquela situação que você até parou de orar porque já não via saída? O Senhor está abrindo um caminho onde não existia. Pode parecer silencioso, mas o processo está acontecendo. Cada semente de oração plantada com fé está começando a germinar. Agora, escute com todo o coração. A sua casa não é um lugar comum. Ela é um território sagrado. Não permita que o inimigo roube isso de você. Declare com autoridade que o Senhor é o dono deste lar. Levante-se em oração, unja os cômodos da sua casa, fale com Deus como quem fala com o seu pai e confie no que Ele está fazendo. O ambiente será transformado, os corações serão quebrantados e o amor que parecia perdido voltará a florescer. Eu sei que você já se sentiu injustiçado, já ouviu coisas que te magoaram profundamente, já foi acusado por quem você jamais esperaria. Mas não deixe que essas dores determinem o futuro da sua família. Libere perdão. O perdão não é um sinal de fraqueza, ele é uma chave que destranca portas trancadas há anos. Não espere pelo pedido do outro, faça a sua parte. Quando você perdoa, você abre espaço para que Deus entre e faça a obra completa. Eu quero que você declare com firmeza: eu confio no agir de Deus na minha família. Escreva isso nos comentários, não como um ritual, mas como um ato de fé. A sua declaração é um posicionamento espiritual. Quando você diz isso, o inimigo bate em retirada porque ele sabe que você escolheu confiar na palavra daquele que não falha. O Senhor está agindo em silêncio. Ele está ajustando o que precisa ser alinhado, desfazendo o que foi criado para destruir e colocando em ordem o que estava fora do lugar. O processo pode parecer longo, mas acredite, cada dia que passa é um dia mais perto da restauração completa. Não desanime, não desista e não se distraia. Há uma obra poderosa acontecendo. Você vai olhar para a sua casa e perceber que o ambiente mudou. As discussões não terão mais espaço. As palavras de amor substituirão as palavras de ofensa. A paz será sentida até nos pequenos detalhes. Aquela presença invisível, aquele incômodo inexplicável que você sentia em certos momentos, desaparecerá. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, ali há cura, restauração e plenitude. Deixe esta mensagem ecoar dentro de você. Não permita que as dúvidas, o medo ou o desânimo roubem aquilo que Deus já está fazendo. Ele não precisa de muito para transformar tudo. Ele só precisa de um coração que creia, mesmo que seja como um grão de mostarda. Declare agora: eu creio na transformação de Deus na minha casa. Isso é mais do que uma frase, é um pacto espiritual, é a sua fé em ação.
Permaneça firme, porque a obra já começou. E nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que está sendo liberado sobre o seu lar. Você já percebeu como, às vezes, as coisas dentro da sua casa parecem andar em círculos? São os mesmos problemas, as mesmas conversas desgastadas, as mesmas angústias que se repetem como um ciclo sem fim. A situação se agrava, o ambiente se torna pesado e parece que, por mais que você lute, tudo permanece igual. Isso não é coincidência, é uma estratégia deliberada do inimigo para esgotar suas forças, minar sua fé e fazer com que você aceite que esse cenário é definitivo. Mas hoje, essa estratégia está sendo exposta e quebrada em nome do Senhor. O ciclo que parecia interminável está sendo interrompido. Há momentos em que você pensa que é apenas uma fase ruim, que as brigas, os silêncios, as ausências são normais. Que talvez o desgaste seja natural com o passar do tempo, mas essa não é a verdade que Deus tem para você. O Senhor não te chamou para viver em um ambiente marcado pela frieza, pelas desavenças ou pelas portas fechadas. Ele te chamou para habitar em um lugar onde sua presença é visível, onde a paz é inabalável e o amor transborda. Um lugar onde a proteção dele seja tão real que você sinta segurança ao abrir os olhos todas as manhãs. Deus quer que você entenda que o seu lar não é apenas uma construção de tijolos e cimento. A sua casa é o lugar onde ele deseja manifestar a glória dele. Cada cômodo, cada espaço físico deve ser consagrado ao Senhor. Você precisa olhar para esse lugar com olhos espirituais e entender: a minha casa é território do Deus vivo e nenhum mal permanecerá aqui. Declare isso em voz alta. A sua voz tem autoridade. A sua palavra, quando alinhada com a verdade do Senhor, tem o poder de mudar atmosferas. E talvez, até agora, você não tenha percebido que o inimigo tem agido sorrateiramente. Ele se infiltra em detalhes pequenos, disfarçado em mágoas não resolvidas, em palavras lançadas sem cuidado, em portas abertas para influências que aos poucos trazem contaminação. Quando você menos percebe, essas pequenas coisas crescem como raízes que se espalham debaixo da terra. Elas começam a sufocar a alegria, a união e a esperança. Hoje, Deus está cortando essas raízes pela raiz. A limpeza que Ele está fazendo é profunda e definitiva. E se você me ouvir agora com o coração aberto, perceberá que tudo começa por você. É dentro de você que o processo de transformação precisa acontecer. Como líder, como mãe, como pai, como alguém que ama profundamente aqueles que estão ao seu redor, você precisa ser o primeiro a se posicionar. Levante-se e tome posse da autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Você não está lutando sozinho. O Senhor dos Exércitos está à sua frente e o inimigo não resistirá ao poder dele. Quantas vezes você se deparou com situações em que pensou: não sei mais o que fazer? Situações tão complexas que nenhuma palavra parece suficiente para resolver. É nesses momentos que você precisa entender o que está escrito em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, vocês, porém, fiquem calmos. O silêncio de Deus não é inação. Quando você se aquieta e entrega o controle a Ele, coisas extraordinárias começam a acontecer. Você não precisa mais gastar suas forças tentando resolver o que está fora do seu alcance. Apenas confie, ore e observe. Hoje, Deus está libertando o ambiente da sua casa de todo espírito de confusão, de medo e de divisão. Aquela atmosfera carregada que parecia sugar sua energia está sendo substituída pela presença real do Espírito Santo. Onde antes havia discussão, haverá diálogo. Onde havia frieza, o amor será restaurado. Onde havia silêncio desconfortável, haverá alegria. Você percebe isso? Há um som diferente se instalando no seu lar.
é o som da vitória espiritual que já foi liberada. Você pode não ver agora, mas sinta com o coração. Cada palavra que você está ouvindo está ativando algo no reino espiritual. É como se Deus estivesse tocando nos corações que você não consegue alcançar, nas situações que pareciam impossíveis e nos laços que estavam prestes a se romper. Não há distância ou resistência que possa impedir o agir dele. Eu sei que, por muitas vezes, você pensou que era o único que se importava. Você carregou o peso de tentar manter tudo unido enquanto via os outros indiferentes ou distantes. Isso te cansou, isso te feriu, mas Deus viu. Ele enxergou os momentos em que você se calou para evitar uma discussão, mesmo que a dor estivesse te sufocando. Ele viu cada gesto seu, cada sacrifício silencioso, cada oração sussurrada em meio às lágrimas. Ele ouviu cada palavra de entrega e hoje está respondendo. Se essa palavra está falando com você agora, escreva nos comentários. Eu creio na transformação de Deus na minha casa. Não apenas como um ato simbólico, mas como uma declaração de fé. A sua voz precisa ecoar no mundo espiritual. Esta é a hora de se levantar com autoridade, de reivindicar as promessas que pertencem à sua família. E não se engane, o inimigo tentará te convencer de que nada mudou. Ele vai lançar dúvidas, pensamentos de desânimo e tentativas de desviar a sua atenção. Mas lembre-se disto, Deus já começou a obra e o que Ele começa, Ele termina. Cada dia que passa é um dia em que o Senhor está agindo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores. Talvez, enquanto você ouve esta mensagem, o Senhor já esteja trazendo alguém à sua mente, uma pessoa da sua família que você ama profundamente, mas que se afastou, que está presa em um caminho errado ou que se tornou distante. Ore por essa pessoa agora. Clame pelo nome dela em pensamento. Deus está ouvindo a sua intercessão e enviando anjos para ministrar sobre ela, para tocar onde ninguém mais consegue tocar. A transformação começa nos detalhes. Uma palavra de afeto que você decide liberar. Um pedido de perdão que você toma coragem para fazer. Um gesto simples de amor que parecia esquecido. Deus está te direcionando para ser um agente de cura dentro da sua casa. Quando você se posiciona com humildade, com fé e com coragem, o mover dele se torna inevitável. Não se acomode com as circunstâncias. Não aceite que a confusão, a frieza e os problemas sejam normais. Deus não te chamou para viver um ambiente quebrado. A sua casa é sagrada. Cada pessoa que vive ao seu lado é um presente que deve ser cuidado com zelo. Levante-se hoje e declare com fé: a minha casa é território de Deus e nada impedirá o plano dele na minha família. Quantas vezes você olhou para os cômodos da sua casa e se sentiu perdido? Sentiu como se cada canto estivesse impregnado de uma tensão inexplicável, como se as paredes carregassem as memórias das discussões, dos conflitos, do desgaste emocional. É como se uma sombra tivesse tomado conta do ambiente e, por mais que você tentasse, nada mudava. Mas hoje, uma luz está começando a penetrar esses lugares sombrios. Cada palavra desta mensagem é como um raio de esperança iluminando áreas que foram esquecidas ou negligenciadas. Deus está trazendo luz onde havia escuridão, ordem onde havia caos e cura onde havia ferida. Sabe aquelas palavras que foram ditas em momentos de raiva? Palavras que cortaram fundo, que feriram como facas afiadas e deixaram marcas invisíveis? Deus está tocando nessas feridas agora. Não subestime o poder da palavra, tanto a que machuca quanto a que cura. Quando você libera palavras de amor, de perdão e de reconciliação, o ambiente espiritual é transformado. O que antes era um campo de guerra se torna um território de paz.
Hoje, o Senhor está colocando uma nova linguagem dentro do seu lar. Palavras de esperança vão substituir as palavras de conflito. Palavras de fé vão apagar as sentenças negativas que foram ditas no calor do momento. Escute com cuidado. As suas orações são sementes que estão germinando. Por mais que você não veja mudanças imediatas, saiba que Deus está trabalhando. Ele está tocando o coração daquele que parece inalcançável, está transformando a mente daquele que parecia perdido. Nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada. O que você pediu em secreto está sendo liberado no mundo espiritual. Você se lembra daquele momento em que perdeu a força para orar? Quando o cansaço tomou conta, quando a dúvida começou a sussurrar em seu ouvido que nada iria mudar? Pois saiba que Deus nunca deixou de ouvir você. Ele ouviu o seu silêncio. Ouviu o seu coração clamando por ajuda, mesmo quando você não conseguia mais falar. Ele estava lá e continua aqui, agindo por você e pela sua casa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Esse versículo é uma promessa. Você não está sozinho. Agora ouça bem, o inimigo tentou criar divisões dentro da sua casa porque ele sabe que há um propósito grandioso para a sua família. Há algo poderoso reservado para vocês. E é por isso que ele tem lutado tanto para semear discórdia, mal-entendidos e até mesmo enfermidades. Ele quer que você desista, que você aceite o cenário atual como definitivo. Mas hoje, Deus está arrancando as mentiras que foram plantadas. O que o inimigo tentou usar para destruir a sua família, o Senhor usará para trazer renovo. Agora, pare e olhe para a sua casa com os olhos da fé. Veja o que está por trás da realidade que você enxerga. Aquela frieza entre vocês não é natural. Aquela ausência de comunicação não é simples coincidência. Aquelas influências externas que têm roubado a atenção dos seus familiares não são meras distrações. São estratégias que precisam ser identificadas e combatidas com armas espirituais. O que Deus está dizendo hoje é: posicione-se em oração, assuma a sua autoridade espiritual e reivindique o que é seu. A sua casa não pertence ao adversário, ela foi consagrada ao Deus que é dono de tudo. Eu sei que muitas vezes o desânimo te fez pensar que nada mudaria. As tentativas de diálogo que falharam, as promessas de mudança que nunca se cumpriram, as frustrações acumuladas te levaram a um lugar de cansaço. Mas saiba que Deus vê além do seu limite. Ele conhece o potencial escondido em cada membro da sua família. Aquele filho que se distanciou, a pessoa que parece indiferente, aquele relacionamento que esfriou, o Senhor está agindo neles agora. Ele está transformando corações de pedra em corações de carne. Ele está removendo as escamas espirituais que impedem a visão e trazendo clareza para aqueles que estavam perdidos. E preste atenção, Deus não trabalha com pressa, mas trabalha com perfeição. Ele está alinhando cada detalhe, preparando os corações para o momento exato. O que você precisa é permanecer firme, crendo no que ele já começou. Não permita que o tempo roube a sua fé. Não deixe que as circunstâncias te convençam de que nada está acontecendo. Quando você se mantém fiel, os céus se movem em seu favor. Se você crê nessa palavra, declare agora nos comentários: eu creio na restauração completa da minha casa. Declare com fé, porque as suas palavras têm poder. Elas são como sementes lançadas no solo da sua família, e Deus mesmo vai fazer com que floresçam. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. O Senhor está à frente, como um guerreiro que batalha por você. As portas que foram fechadas estão começando a se abrir. Aquelas conversas que pareciam impossíveis vão acontecer. O silêncio será quebrado e a verdade do Senhor será proclamada dentro da sua casa.
Aqueles que zombaram, aqueles que duvidaram, aqueles que disseram que não havia mais jeito, verão com os próprios olhos o que Deus fez. Eu sei que você já ouviu promessas antes. Sei que talvez você já tenha se frustrado esperando respostas. Mas escute bem, a promessa de Deus é imutável. Ele não mente, não falha e não se esquece. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Enquanto você ouve esta mensagem, Ele está colocando ordem no meio do caos. Está mudando o coração daquele que você nem imaginava. Está alinhando os pensamentos, removendo as distrações e trazendo foco para aquilo que realmente importa. Você ainda vai ver o dia em que os sorrisos voltarão a encher os espaços da sua casa. O amor que parecia perdido será fortalecido. As alianças que estavam fragilizadas serão renovadas. Aquilo que o inimigo tentou roubar será devolvido em dobro, porque Deus é um Deus de restituição. Tudo o que foi arrancado será restaurado, e o que foi quebrado será reconstruído com as mãos do Todo-Poderoso. E o mais importante, o Senhor está reerguendo o altar dentro da sua casa. O altar da fé, do amor, da comunhão, onde Ele será o centro de todas as coisas. Quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence, a paz se estabelece. O que parecia impossível se torna possível. O que parecia distante se torna próximo. O que parecia morto volta a viver. Declare isso em voz alta agora. Eu creio no plano de Deus para a minha casa. Escreva essa frase nos comentários como um ato de fé, não como um ritual, mas como uma declaração espiritual de que você acredita no agir do Senhor, mesmo que os seus olhos ainda não enxerguem o resultado. Eu sei que você está cansado de tentar, de esperar, de ouvir sempre os mesmos problemas se repetindo. É como se você estivesse remando contra a maré e, por mais esforço que faça, as coisas não saem do lugar. Mas hoje, Deus está assumindo o controle do barco. O que você não pode fazer, Ele fará. Onde você não pode ir, Ele irá. Ele está trazendo direção para aquilo que parecia perdido. Está dando sabedoria para você lidar com as situações da maneira certa. A solução para a sua casa não virá do esforço humano. Ela virá da presença do Senhor. Você precisa convidá-lo para entrar, não apenas como uma visita, mas como o dono deste lar. Consagre cada cômodo, cada pessoa, cada relacionamento a Ele. Quando Deus entra, a bagunça é organizada, os problemas encontram solução e os corações são transformados. Preste muita atenção. Há anjos sendo enviados em favor da sua família neste momento. Eles estão cercando a sua casa. Aquilo que parecia um ataque constante do inimigo está sendo neutralizado. A proteção divina está cobrindo o seu lar. Não existe mal que possa tocar aquilo que está guardado por Deus. Não existe palavra contrária que prospere sobre a sua família. Quando o Senhor ergue uma muralha de fogo ao redor, o inimigo não pode mais entrar. Deixe essa mensagem ecoar dentro de você. A sua casa é sagrada. Ela foi escolhida como um lugar de testemunho, como um ambiente onde a glória de Deus será revelada. Não permita que nada corrompa essa verdade. A sua família não é um caso perdido. Os conflitos não terão a palavra final. O distanciamento será substituído por aproximação. Aquela doença que trouxe tanto medo será tocada pela cura. Aquela falta que parecia insuportável será preenchida com provisão abundante. Quantas vezes você orou em silêncio, acreditando que ninguém ouvia? Quantas vezes você desistiu de tentar falar com alguém porque achou que não faria diferença? Saiba disto, Deus ouviu cada oração. Ele viu as suas lágrimas não choradas, o seu esforço invisível, o seu cansaço escondido. Ele está honrando a sua perseverança agora. Você não está ouvindo isso por acaso. Esta mensagem é uma resposta direta para o que você tem questionado em secreto. Há promessas que foram feitas sobre a sua casa e elas não serão esquecidas. O tempo de Deus
não é o nosso, mas Ele é fiel para cumprir. Cada oração plantada foi uma semente que está começando a brotar. O processo pode parecer lento, mas o Senhor não trabalha de forma superficial. Ele está cuidando de cada detalhe, preparando cada coração e construindo algo que jamais poderá ser destruído. Eu quero que você declare agora, com toda a convicção que há dentro de você: eu confio no agir de Deus dentro da minha casa. Essa frase é uma muralha espiritual. É uma afirmação de fé que o inimigo não pode contradizer. Quando você decide confiar, as circunstâncias começam a mudar, porque você está colocando a situação nas mãos daquele que tem todo o poder. O Senhor está reescrevendo a história da sua família. As memórias dolorosas serão apagadas. Os laços que foram enfraquecidos serão fortalecidos. As vozes de acusação serão silenciadas. Ele está transformando cada desafio em um testemunho de vitória. Permaneça firme, porque a obra que ele começou não ficará inacabada. Quantas vezes você acreditou que era tarde demais, que o estrago já estava feito e que não havia mais o que restaurar? Isso é uma mentira. A restauração do Senhor não tem limite de tempo ou circunstância. Como está escrito em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aquilo que parecia perdido será devolvido. Aquilo que foi arrancado por forças contrárias será restituído com ainda mais força e valor. A sua família não será marcada pelo que se perdeu, mas pelo que foi reconstruído. Agora preste atenção a isso. Deus está trazendo discernimento para você enxergar o que precisa ser mudado dentro da sua casa. O inimigo trabalha no disfarce, agindo onde menos esperamos. Ele usa aquilo que parece pequeno e inofensivo. O tempo excessivo gasto em distrações, as influências externas que têm moldado os corações, as decisões que têm sido tomadas sem direção. Mas Deus está abrindo os seus olhos. Ele está mostrando que não basta orar pela paz, se ao mesmo tempo você abre portas para que a paz seja retirada.